Ouro Fino em Campo está de volta. A integração lavoura-pecuária-floresta promove recuperação de áreas de pastagens degradadas, agregando na mesma propriedade diferentes sistemas produtivos. Esse assunto tem ganhado força nos últimos anos e ainda gera muitas dúvidas ao produtor. Quer saber mais? Esse é o assunto do quadro Em Discussão de hoje. E para falar sobre integração lavoura-pecuária-floresta, a gente recebe hoje aqui no estúdio a diretora do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, Renata Branco. Oi, Renata, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Olá, eu que agradeço. É sempre um prazer o Instituto de Zootecnia ser convidado e estarmos aqui para falarmos com vocês a respeito de um tema tão importante para a produção sustentável do nosso país. Bom, Renata, e para a gente começar esse bate-papo, né, o produtor que está assistindo ao programa tem muitas dúvidas ainda, né? A gente recebe algumas dúvidas deles sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, eu queria que você explicasse um pouco do que é o conceito dessa prática, dessa técnica. Tá. A integração lavoura-pecuária-floresta, a gente fala que é uma terceira grande revolução dentro dos sistemas produtivos. Primeiro foi a Revolução Verde, depois veio os conceitos de sistemas de plantio direto e hoje entra os sistemas de integração lavoura-pecuária com um componente floresta. O que é isso? A fazenda hoje, a propriedade hoje, ela consegue ter ciclos produtivos durante todo o ano. Então, o produtor ele entra com um plantio de soja ou um plantio de milho e aí tirando aquele plantio de soja, aquele plantio de milho ou subsequente soja, milho, ele tem a pastagem como uma terceira cultura. Então, a área dele nunca está ociosa, nunca está vazia e isso nós acreditamos que realmente é o futuro da produção sustentável do nosso país, do nosso estado de São Paulo. E Renata, pensando assim em país ou mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente já tem alguns exemplos disso? O pessoal está aderindo à integração? Tem, nós temos muitos exemplos de adesão à integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, dentro do estado de São Paulo e fora. Os produtores que têm utilizado essa tecnologia não voltam atrás e a gente acha que realmente não tem volta mesmo, porque é uma tecnologia que beneficia primeiro a produção sustentável. Então, quando nós pensamos em mitigação de gases de efeito estufa, em sequestro de carbono, em bem-estar para os animais, em rentabilidade para o produtor, isso é a tecnologia que é do futuro e que não tem volta. No estado de São Paulo, nós temos algumas unidades demonstrativas do Instituto de Zootecnia, que é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Nós temos uma unidade demonstrativa de integração lavoura-pecuária na unidade de Nova Odessa, uma unidade de pesquisa na unidade de Sertãozinho e temos um sistema silvopastoril na unidade de Nova Odessa também com o mogno africano. E outras instituições de pesquisa também já têm algumas unidades demonstrativas. Ou seja, o produtor que está acompanhando a gente, Renata, se quiser ter mais informações sobre esse assunto, tiver algumas dúvidas ou quiser observar esses estudos, ele pode ter acesso a todas essas informações? Pode ter acesso a todas essas informações e pensando também no produtor, o Instituto de Zootecnia está lançando um curso de aperfeiçoamento para o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, porque é difícil. É um sistema que é difícil, principalmente para o pecuarista se tornar um agricultor, que é isso que precisa. O pecuarista ele tem que ter a cabeça do agricultor. Exatamente. Para o agricultor ter a cabeça do pecuarista é mais fácil. Mas nós estamos então pensando nesse pecuarista que vai se tornar agricultor e mostrar para ele o que ele precisa ter. Então ele precisa ter um conhecimento de solos, ele precisa ter um conhecimento de fertilidade de solos, não só ele, mas também o técnico que vai trabalhar para ele, o profissional que vai trabalhar para ele, porque tem muitas coisas novas dentro desse conceito.
né? Então, o Instituto de Zootecnia tem criado, logo a gente vai liberar esse curso, eu volto aqui para falar com você todos os detalhes disso, para que o produtor ele tenha acesso a essa tecnologia e consiga fazer da melhor forma possível. Mas pensando um pouquinho agora, Renata, com a cabeça do produtor, né? Ele fica se perguntando, eu tenho que fazer a integração em toda a minha propriedade, toda a minha área, eu preciso implementar essa técnica? Não necessariamente. Ele tem que fazer a integração, ele deve fazer a integração de módulos em módulos, porque ele tem, dentro da propriedade, ele tem a lavoura, ele tem a pecuária, então ele tem que enxergar, ou quem estiver dando assistência para ele, tem que enxergar como a propriedade anda e principalmente a região em que essa propriedade está inserida. Porque não adianta, por exemplo, numa região que não tem cultura de plantio de soja, que não tem clima para plantio de soja, o produtor ele querer plantar soja ali naquela região, que não tem como escoar aquela produtividade, que tem dificuldade de chegar os fertilizantes, de chegar os insumos. Então, existem algumas limitações fáceis de serem sanadas, mas que precisam ter conhecimento. Bom, e a gente falou, né, sobre o plantio, sobre a agricultura, sobre a pecuária, né, mas tem também o componente floresta. Para fazer a integração, a gente já ouviu falar integração lavoura-pecuária, e você pontuou bem no começo, e floresta, né? É obrigatório, Renata? Não é obrigatório. Como eu acabei de falar a respeito da lavoura-pecuária e da inserção da lavoura, a gente tem que enxergar também a inserção da floresta. A floresta, ela pode ser utilizada primeiro em áreas marginais, áreas, por exemplo, que o maquinário para o plantio é complicado e como uma poupança para o produtor também, porque o componente floresta é o que mais demora para ter um retorno para o produtor. Quando a gente pensa em pecuária floresta, por que a floresta ali ela é importante? Para o bem-estar dos animais, ela pode ser utilizada como um quebra-vento. Existe uma mudança de microclima onde tem o componente floresta, mas a gente tem que pensar também que esse componente floresta ele tem que ter uma distância grande para que a gente tenha uma grande produtividade animal. Então, por exemplo, as distâncias entre renque, elas variam de 8 até 50. Então, quanto maior essa distância, maior é a produtividade animal ali. Mas depende de cada propriedade, não é uma coisa obrigatória. Muito bom, Renata. Esse é um assunto que rende para a gente falar bastante coisa, trazer muita informação para o produtor, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, só que eu queria que você deixasse aqui o contato do Instituto de Zootecnia para o pessoal que tiver dúvida ou alguma coisa quiser entrar em contato com vocês. Bom, o nosso e-mail é zootecnia@iz.sp.gov.br. Nós temos uma página, né? A página do IZE é www.iz.sp.gov.br e o nosso telefone é o 19 3466 9400. Entre em contato conosco. E eu quero agradecer você pela sua participação e por ter aceito o nosso convite, Renata. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você. E no quadro Em Discussão de hoje, eu conversei com a doutora Renata Branco, que é diretora do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo.